Olá, o nosso encontro para falar sobre infraestrutura começa agora, aqui na TV B News. Numa semana que promete ser decisiva para o comércio bilateral entre Brasil e Estados Unidos, o presidente norte-americano Donald Trump declarou nesta segunda-feira que vai cobrar entre 15% e 20% de tarifas para todos os países que não conseguirem fechar um acordo comercial com os Estados Unidos. Mas, no caso do Brasil, a sobretaxa vai ser de 50%. E, por enquanto, não há sinais de acordos para reduzir ou adiar essa cobrança. A semana é decisiva. A tarifa de 50% prometida pelo presidente Donald Trump sobre os produtos importados brasileiros está prevista para entrar em vigor na próxima sexta-feira. E, por enquanto, não há sinais de que esse movimento seja revertido. O prazo não é exclusivo para o Brasil, mas por aqui as negociações não avançam. Neste domingo, a União Europeia conseguiu finalizar o acerto com o governo americano e reduziu a taxa para 15%. A ameaça de Trump era aplicar 30%. Outros países, como Reino Unido, Vietnã, Indonésia, Filipinas e Japão, também conseguiram fechar acordos. Há 5 dias do início da cobrança das tarifas, nenhum país no mundo sofre tanto como o Brasil. Nenhuma outra nação está sendo ameaçada de sobretaxas de 50% sobre as importações, o que torna evidente o viés político na decisão. Donald Trump já citou várias vezes o drama vivido pela família do ex-presidente Jair Bolsonaro, e os Estados Unidos já aplicaram sanções contra ministros do Supremo Tribunal Federal. A revista britânica The Economist chegou a citar as decisões dos Estados Unidos como a maior intervenção em assuntos internos em um país da América Latina desde a Guerra Fria. Segundo o governo federal, mais de 10 mil empresas brasileiras devem ser afetadas pelo tarifaço, que vai atingir produtos industrializados, agrícolas e minerais. No primeiro semestre, os derivados do petróleo foram os produtos mais vendidos para os Estados Unidos, com quase 12% da pauta. Depois vieram ferro e aço, com quase 10%, e o café, com quase 6%. O Secafé, Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, trata diretamente sobre as tarifas com a NCA, National Coffee Association. A entidade americana acionou o governo dos Estados Unidos com pedido para revisão das tarifas. 76% dos americanos consomem café e 1 em cada 3 xícaras consumidas no país vem do Brasil. Para cada $1 importado de café, gera-se 43 dólares na economia americana. Então nós falamos aqui de um segmento nos Estados Unidos que gera 2,2 milhões de empregos e 343 bilhões de dólares anualmente. O Brasil hoje tem 34% de market share nos Estados Unidos. Então, quando nós analisamos a importância do café do Brasil para os Estados Unidos e dos Estados Unidos para o Brasil, sem dúvida, olhando os aspectos sociais e econômicos, traz preocupação para ambas as nações. A Confederação Nacional da Indústria estimou para o curto prazo uma queda de 52 bilhões de reais nas exportações brasileiras e a diminuição de 110 mil empregos. Ainda assim, a posição da CNI é de não buscar a retaliação. Em nota, a Confederação se posicionou definitivamente contrária a qualquer escalonamento das discussões do comércio bilateral entre o Brasil e os Estados Unidos e afirmou esperar o consenso e o bom senso para o desfecho desse equívoco que é a taxação de 50% sobre as exportações brasileiras. O ministro Fernando Haddad já afirmou que o governo trabalha num plano de contingência, que incluiria linhas de crédito com juros subsidiados, compras públicas para absorver estoques que não puderem ser redirecionados e a exigência de contrapartidas das empresas, como a preservação de empregos. Existe uma dificuldade muito grande para o Brasil em transferir 8 milhões de sacas para outro destino no curto prazo, como também existe dificuldade dos Estados Unidos de arrumar um fornecedor de café de 8 milhões de sacos no curto prazo. Então, é um cenário que, quando a gente avalia
os impactos para ambas as nações, sem dúvida, é muito preocupante. Por essa razão que a gente tem visto a National Coffee Association, junto com o setor torrefador industrial americano, se mobilizarem. Semana passada, que o CEO da National Coffee Association, Bill Murray, estava a caminho de Washington, junto com o setor privado, para tentar buscar apoio dos parlamentares americanos, e queremos crer que realmente isso avance, mas depende também do governo brasileiro fazer a sua parte, deixar o aspecto político e econômico de lado e realmente defender aquilo que interessa ao Brasil, que é a manutenção desse mercado americano, dado aí os números que impressionam dos Estados Unidos para o café brasileiro. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, reconheceu nesta segunda-feira que vai ser difícil adiar o prazo para a aplicação das tarifas de 50%. O parlamentar está em Washington com uma comitiva de 8 senadores para tentar negociar as sobretaxas. A negociação foi dada durante a chegada do grupo de senadores à residência da Embaixada do Brasil na capital dos Estados Unidos. Nesta terça-feira, a comissão deve se encontrar com senadores americanos e na quarta com líderes do setor privado. E voltando para o Brasil, o presidente Lula inaugurou nesta segunda-feira a usina termoelétrica GNA2 no Porto de Açu, no Rio de Janeiro. A nova usina tem capacidade instalada para atender 8 milhões de residências. O Brasil passa a contar com a maior usina termoelétrica a gás natural da América Latina. A GN2 foi inaugurada nesta segunda-feira no Porto do Açu, em São João da Barra, no Rio de Janeiro. O complexo, que inclui as usinas GNA 1 e 2, soma investimentos de 12 bilhões de reais e tem capacidade instalada de 3 gigawatts, o suficiente para abastecer 14 milhões de residências. Com um investimento de 7 bilhões de reais, a usina termoelétrica GNA2 no Porto de Açu é uma das maiores plantas de geração a gás natural do mundo, com capacidade para fornecer energia a 8 milhões de residências. Essa estrutura foi projetada para operar com até 50% de hidrogênio, reforçando o compromisso com a eficiência energética e a redução de emissões. Durante a construção, foram gerados 10 mil empregos diretos e ofertados cursos de qualificação gratuitos. O presidente Lula destacou o potencial energético do Brasil e afirmou que o governo federal vai mapear, sob controle público, todas as riquezas naturais do país. Estamos construindo uma parceria dentro do governo com a criação de uma comissão ultra especial. Primeiro, para que a gente faça um levantamento de todo tipo de riqueza que o Brasil tem no seu solo e no seu subsolo. Até agora, me parece que nós só conhecemos o equivalente a 30%. Então, nós temos 70% do nosso território e das nossas riquezas que não foram ainda pesquisadas. E nós temos que dar autorização para a empresa pesquisar sob o nosso controle. O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que o Porto do Açu é referência mundial. O ministro anunciou novos projetos para o porto, como o terminal de líquidos, um novo tupi de grãos, a expansão do cais e uma base de desmantelamento sustentável, todos a serem incluídos no novo PAC. Esse porto que representa 6% da movimentação portuária de todo o Brasil, um porto que representa mais de 40% da exportação de petróleo do país, um porto que hoje, proporcionalmente, é o porto que mais gera emprego do Brasil, mais de 7 mil empregos diretos, fora os mais de 20 mil empregos indiretos. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ressaltou que a integração do sistema elétrico avança, com a conexão de Roraima e novos leilões para reforçar o abastecimento no país. Interligaremos em novembro desse ano o estado de Roraima, o último estado da federação que faltava. Um feito histórico em um país de dimensões continentais. É reforço na oferta e mais energia com integração da América do Sul, trazendo energia também da Venezuela. Nos próximos dias, faremos a consulta pública do leilão de capacidade de 2026.
garantia de segurança energética para os próximos 5 anos. Nesta terça-feira, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, vai assinar a ordem de serviço para a dragagem do Cais da Gamboa, no Porto do Rio de Janeiro. A assinatura vai acontecer durante a inauguração do novo Centro de Controle Operacional da Portos Rio. Para a obra de dragagem, o investimento previsto é de 117 milhões de reais. Já o novo CCO teve investimentos de 1,9 milhão de reais e vai fortalecer o monitoramento e a gestão das operações portuárias, com o uso de sistemas avançados de rastreamento em tempo real. E a Petrobras anunciou nesta segunda-feira que vai reduzir em média 1,4% o preço do gás natural vendido às distribuidoras a partir de agosto, em relação ao trimestre anterior. A empresa explicou que os contratos de gás prevêem ajustes trimestrais com variações atreladas a oscilações do petróleo, Brent, e de taxa de câmbio em relação ao dólar. Segundo a Petrobras, para o próximo trimestre, o preço de referência do petróleo Brent caiu 11%, enquanto o câmbio recuou 3,2%. Veja agora outras notícias desta segunda-feira, 28 de julho. O descarrilamento de um trem na Alemanha deixou 3 mortos e pelo menos 50 passageiros feridos neste domingo. O acidente aconteceu perto da cidade de Riedlingen. O trem transportava cerca de 100 passageiros. Antes do descarrilamento, uma forte tempestade atingiu a região, mas as autoridades locais ainda investigam os motivos do acidente. Equipes de resgate ainda trabalham para chegar até os passageiros. Em publicação nas redes sociais, o chanceler alemão Friedrich Merz lamentou o acidente e disse que o seu gabinete acompanha o resgate. Um princípio de incêndio em um avião da American Airlines causou tumulto no aeroporto internacional de Denver, nos Estados Unidos, neste sábado. Em vídeos divulgados nas redes sociais, é possível ver pessoas tropeçando e caindo durante a correria para sair do local. 173 passageiros e 6 tripulantes estavam na aeronave que tinha como destino Miami, na Flórida. De acordo com a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, o incidente foi provocado por uma possível falha no trem de pouso durante a decolagem. O aeroporto de Denver informou que 5 pessoas foram atendidas por socorristas ainda no local e liberadas. A companhia aérea russa Aeroflot foi obrigada a cancelar 50 voos nesta segunda-feira após sofrer um ataque cibernético reivindicado por hackers pró-Ucrânia. Centenas de passageiros ficaram retidos e o resultado foi um caos em vários aeroportos do país. Os passageiros precisaram esperar longas filas até conseguirem sair dos terminais. O mais atingido foi o aeroporto de Moscovo. A Procuradoria Russa informou que uma investigação criminal foi aberta para descobrir de onde vieram os ataques. Um incêndio atingiu um guindaste no porto de Pecém, no Ceará, neste domingo. De acordo com o complexo de Pecém, o fogo foi controlado pela Brigada de Incêndio e pelo Corpo de Bombeiros. O operador do guindaste foi resgatado sem ferimentos e não houve vítimas e nem danos ambientais. Um vídeo gravado no local mostra a grande coluna de fumaça preta e as chamas que destruíram completamente o equipamento. Os fortes ventos que atingiram São Paulo nesta segunda-feira provocaram o desvio de 9 voos no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Eles precisaram fazer os pousos e decolagens nos aeroportos Galeão, no Rio de Janeiro, Viracopos, em Campinas, e Afonso Pena, em Curitiba. A região metropolitana foi atingida por ventos de 64 km por hora, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. O aeroporto de Congonhas não teve impacto na operação. O pátio de triagem no Porto de Paranaguá, no Paraná, recebeu 2.523 caminhões carregados com grãos e farelos no intervalo de 24 horas. Isso aconteceu nos dias 21 e 22 de julho e representa recorde na movimentação para um único dia.
O volume supera em 4% a melhor marca anterior em julho de 2023. No acumulado do primeiro semestre, o pátio de triagem recebeu mais de 254 mil veículos, aumento de 13% na comparação com 2024. E tem mais notícias no portal bnews.com.br. Eu vou aqui para o telão e o destaque é da APS, que é a Autoridade Portuária de Santos, que concluiu modernização da rede de dados do Porto de Santos. A Autoridade Portuária concluiu essa modernização da rede de dados e vigilância na área da Lemoa, que é a margem direita do Porto de Santos, classificada como de risco no complexo portuário por movimentar granéis líquidos inflamáveis. Com um investimento superior a 3 milhões de reais, as obras substituíram a comunicação via rádio por cerca de 3 quilômetros de fibra ótica, além de ampliar o número de câmeras de monitoramento de 12 para 32. Então, uma boa notícia aí para melhorar, inclusive, a comunicação e a modernização no Porto de Santos. E a Autoridade Portuária de Santos também divulgou uma nota para alertar a população sobre um golpe com criminosos utilizando a marca da APS para divulgar falsas ofertas de emprego no maior porto do país. Os criminosos utilizam um número de WhatsApp para atrair as vítimas. De acordo com a autoridade portuária, processos seletivos não são realizados pela empresa, que é pública. As vagas são obtidas exclusivamente por concurso público. E a gente mostrou aqui no BNews 19 horas que o Rio Negro, no Amazonas, registrou a maior cheia desde 2022, alcançando uma cota de 29 metros e 5 centímetros, o que acabou adiantando a movimentação de cargas na região. Mas o setor já se prepara para a seca no segundo semestre. Em 2025, a seca no Rio Amazonas deve ser menos severa do que a dos últimos 2 anos, quando as operações aquaviárias na região foram interrompidas durante meses. As cheias registradas nos últimos meses contribuíram. O Rio Negro teve a maior cota desde 2022. Apesar disso, empresas do setor aquaviário já se preparam para a estiagem do segundo semestre, com ações que visam antecipar a seca, como o aumento na movimentação de cargas na região, além de manter as operações durante o período. A Superterminais, que opera em Manaus, já realiza estudos desde janeiro para levar estruturas emergenciais, entre elas píeres e guindastes flutuantes, ao porto. Operação feita a partir da experiência do ano passado. Temos acompanhado a descida do rio todo dia, tá? Temos feito reuniões diárias com os nossos parceiros, com as fábricas, com as indústrias, com os armadores. E hoje, depois da nossa aula, né, depois da nossa lição que nós tivemos no ano passado, então a gente já sabe que em 10 dias nós conseguimos levar essa estrutura de Manaus para Itacoatiara. É um momento de muito rearranjo das operações e, é claro, há uma grande incerteza. Sabe-se que haverá seca, agora qual a extensão da seca, isso não se sabe. Pode ser uma seca que gere muita restrição para a navegação, mas a expectativa desse ano é que ela seja não tão severa quanto foi em 2023 e 2024. Para o diretor do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, a fase da vazante é um momento de rearranjo e pode representar uma oportunidade para os armadores. Ele destaca que a operação é um desafio, com navios de menor porte sendo usados para o transbordo de cargas de embarcações maiores. O Superterminais crê que o impacto desse será um dos menores que nós já tivemos, né? Esse fenômeno normalmente ele leva à diminuição do volume de cargas ou da ocupação dos navios de 30% a 40%. Cremos que esse ano, se tudo seguir bem, a gente acha que entre 20% eles vão perder de capacidade os navios, tá? Claro que tudo isso pode mudar de um dia para o outro, de uma semana para outra, mas creio que não irá afetar tanto como afetou. Até porque, que nem eu te falei, né, muitas indústrias eles anteciparam o volume deles, então agora para esse segundo semestre eles não vão precisar importar tanto, que as indústrias estão todas super estocadas, não só por causa de 2024, mas também por causa do início de 2025. As secas são um obstáculo recorrente no transporte aquaviário de cargas na região norte do país e sempre causam movimentos desse tipo na segunda metade do ano. Mas o setor demanda obras de dragagem para evitar essa rotina.
A ideia é aprofundar o calado de diferentes pontos dos rios da região para 12 metros, garantindo a operação de embarcações maiores, mesmo no período de estiagem. O que seria esperado é que o DENIT fizesse estudos para dragagem, para aprofundamento do canal, para garantir o tráfego até Manaus dos grandes navios. Em relação ao interior e tráfego de balsas, há uma dragagem continuada, onde o rio permite, e as balsas seguem navegando ao longo do tempo, onde há rio, onde a seca não é tão severa. Para a gente fazer essa dragagem, a gente precisa juntar tanto Marinha, como DENIT, como os terminais, armadores, a praticagem, ou seja, o pessoal que navega nos rios todo dia, que vive essa realidade, para a gente conseguir chegar a uma solução. Não adianta vir uma empresa de fora que nunca navegou pelos rios, nunca conheceu a bacia amazônica, achando que tem uma solução, que isso não é verdade. O que nós precisamos são dados para a gente começar a trabalhar e saber direito quais são os lugares que a gente deve dragar, onde eu botar fora, ou seja, conhecer os rios e pegar a opinião de quem conhece. E o BNews 19 horas desta terça-feira fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã. Uma ótima noite para você. Até lá!